Existem coisas na Bíblia que, se as pessoas não souberem entender, não adianta nem estudar a Bíblia, porque nunca vai fazer nenhum progresso nas Escrituras Sagradas. Nós vamos falar apenas de duas coisas hoje. A primeira é separar a verdade de uma verdade de outra. A primeira coisa é saber para que serve a graça do Senhor Jesus, a graça de Deus, o Pai. E também saber a utilidade dela, para que serve a graça. E o que é graça? Graça é uma coisa que a gente recebe sem merecer. Graça é um presente. Graça é um favor imerecido. Graça é ganhar as coisas sem a gente fazer nada para merecer. É apenas pedir e receber, sem fazer nada. Isso chama graça. E a graça e a utilidade. Tem também a lei. A graça e a lei. E a lei, para que serve a lei? Outra coisa que as pessoas não sabem. Pessoas vivem a vida inteira dentro de uma religião, a vida inteira abrindo as Escrituras, lendo as Escrituras, mas não examina as Escrituras, só estuda, só lê por alto, e as pessoas não sabem o que é lei. Elas pensam que elas confundem a graça com a lei, não sabem a distinção entre as duas coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. A lei de Deus, ela não foi criada por Deus para salvar ninguém. A lei de Deus nunca teve esse objetivo, nem no começo do mundo, quando Deus desceu com as tábuas da lei lá no Monte Sinai e deu para o povo. Aquela lei ali, a única utilidade dela é mostrar o pecado, é mostrar para a gente fazer distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o verdadeiro e o mentiroso, entre a vontade de Deus e a vontade de Satanás, as mentiras de Satanás. A lei é como se fosse a bússola para o navegador em alto mar. É apenas para mostrar o caminho, o destino da pessoa. Mostrar aquilo qual é o verdadeiro caminho. E a graça? A graça é um perdão imerecido, é uma bênção imerecida. Mas como as pessoas não conhecem a Bíblia, elas misturam graça com lei. Uma hora a gente fala da lei, eles acham que está falando de graça, outra hora fala da graça, estão pensando que é lei. Agora, quando a pessoa coloca a graça no lugar dela e coloca a lei no lugar dela, as pessoas vão ter um entendimento correto das Escrituras Sagradas. Porque a lei, nós temos que colocar em mente que a lei não foi criada para salvar. O objetivo dela não é salvar, não é justificar. É para guiar as pessoas no caminho do Senhor, para mostrar o caminho do Senhor. E a graça é para a gente receber bênçãos de Deus sem merecer. O perdão dos pecados é pela lei ou pela graça? É pela graça. A lei mostra o pecado. Uma vez que a gente viu o pecado e sente o pecado, a condenação do pecado, uma vez que a gente sente que transgrediu, ofendeu o Senhor Deus por causa da transgressão da lei, a gente se arrepende, entristece e pede perdão ao Senhor Deus
e pela graça Ele nos perdoa. Então não mistura uma coisa com a outra. Mas quando as pessoas não querem servir ao Senhor, quando elas querem ter um espírito de contenda, de mentira, elas ficam colocando, quando as pessoas falam da lei, eles acham que não precisa guardar mais lei porque nós fomos salvos pela graça. Outra hora, as pessoas acham que não precisa da graça porque é pela lei. Então as pessoas têm que saber separar uma coisa da outra.